que estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Desce ouvido a voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espera em Deus, espera em Deus, porque estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Desce ouvido a voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Nós estamos aprendendo a crescer na vida espiritual. Eu gostaria nessa noite de falar de um passo importante que devemos dar em nossa vida em relação à vida espiritual. Eu queria convidar a você ler juntamente comigo no Salmo capítulo 42, os versos 1 e 2. Você lê comigo esse texto que é tão especial e é o texto que vamos refletir sobre ele essa noite. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí no Salmo 42, mas vamos ler juntos aqui projetado os versículos 1 e 2, vamos juntos? Como a corça anseia por águas correntes, amém. Senhor, nos fale nessa noite. Amém. Abençoa a nossa vida, nos transforme e nos dê sempre o anseio e o desejo por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema que vamos trabalhar então: minha alma anseia por Ti. Nesse ano trabalharemos a nossa devoção a Deus e a nossa espiritualidade. A cada ano que se passa, a nossa igreja tem aprendido desafios, tem aceitado desafios que são também necessários e extremamente relevantes para a vida cristã. Em 2015, nós focamos em aspectos básicos da vida espiritual que não poderíamos deixar de lado. Fomos desafiados naquele ano de 2015 a fazer o mínimo, o básico, o que não pode deixar de ser feito na vida cristã: leitura da Bíblia, a oração, a comunhão e a nossa dedicação a Deus, não só dos nossos bens, mas também do nosso tempo, do nosso serviço a Deus. Foi isso que fizemos em 2015. Em 2016, nós somos desafiados a estabelecer novos hábitos espirituais em nossa vida. Dedicamos o ano de 2016, o ano passado, em falar de hábitos espirituais. Falamos em deixar velhos hábitos e iniciar novos hábitos da nossa espiritualidade. E em 2017, Deus tem tocado o nosso coração para que possamos aprofundar a nossa reflexão, pois nós devemos levar adiante a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas que uma igreja ela precisa de não apenas tomar o leite espiritual, mas comer da comida sólida. E nós não podemos nos encontrar enquanto bebês espirituais, pessoas que passam anos a fio na igreja e não aprendem coisas relevantes para a sua espiritualidade. Por isso, o nosso ponto de partida será a disciplina, tema que já falamos um pouco na quarta-feira. Há muito o que se falar sobre disciplina, sobre pessoas disciplinadas, sobre a disciplina no dia a dia. Acredito que você deve ter a sua própria noção do que seja disciplina.
quando falamos desse tema. Podemos falar, por exemplo, da disciplina nos estudos, da disciplina em relação à educação, da disciplina na escola, da disciplina em casa. Podemos falar na disciplina em praticar atividades físicas, na disciplina em você cuidar da sua saúde, na disciplina de uma dieta alimentar e assim por diante. Podemos falar então vários aspectos sobre a disciplina. Contudo, a palavra disciplina, ela tem sido, e o conceito de disciplina tem sido desconfigurado com o desenvolvimento das gerações. Em virtude de uma geração da década de 40, 50, 60, por aí, talvez um pouco antes, 40 e 50, em virtude de uma geração como aquela, em que a disciplina era ligada a um autoritarismo e uma imposição, sem nenhum tipo de discussão, falar de pessoas disciplinadas lá nos idos de 40 e 50 reduzia-se a compreender filhos que obedeciam seus pais, não por relacionamento, mas por medo, mulheres que eram submissas a seus maridos, no sentido da submissão de não poder dizer nada, porque eram também direcionadas simplesmente pela vontade do marido, do macho, do homem, do dono da casa. A mulher não trabalhava, ficava em casa cuidando das suas coisas, não podia dizer nada, era um tempo assim. E esse tipo de disciplina que era muito imposta, fazia que as pessoas vivessem com a seguinte ideia: quando eu tiver a minha família, eu farei diferente. Aí temos a próxima geração, que foi fruto dessa geração da década de 50, 60. A próxima geração, ela quis fazer a disciplina algo mais leve. Eles não queriam ser iguais a seus pais. E dessa geração nós podemos ouvir em um momento de repressão o seguinte: o filho às vezes não está valorizando aquilo que o pai está dando. Aí essa geração diz assim: o que você tem eu nunca tive. Eu trabalhei muito para te dar o que os meus pais não me deram. Valorize aquilo que você tem. Contudo, o sentido de disciplina continuava a ser algo mal compreendido. Vamos ainda dizer que essa geração que eu falei há pouco aqui, ela também foi a geração que se envolveu com movimentos como o movimento hippie, como o movimento feminista, que estava ganhando forma especialmente nos Estados Unidos, com o movimento do rock and roll. Lembra? Droga, sexo e rock and roll. Então eles queriam uma disciplina diferente daquela que se tinha antes, reprimida, mas foi uma disciplina em que não se teve também o controle. E aí, fruto dessa geração, a próxima geração, ela fez a disciplina algo que se poderia escolher. É comum hoje ver pais que não conseguem lidar com os seus filhos, não sabem dizer não. Professores que têm dificuldade com a disciplina na sala de aula. Tem no ambiente de trabalho a dificuldade de se respeitar, de se ter disciplina no trabalho e de se ter disciplina também com a hierarquia das coisas que assim acontecem. E até mesmo um país como o nosso, que infelizmente afrouxa a disciplina para favorecer o poder de uns e de outros e deixar a maioria numa situação muito complicada. Esse quadro que falei não foi feito por mim, mas escrito por um psicanalista e educador. Ele se chama Samitiba. Ele escreveu um livro, Disciplina na Medida Certa, falando sobre essa abordagem, sobre a disciplina. E esse autor, ele define a disciplina da seguinte maneira: disciplina não é obediência cega às regras, como um adestramento, mas um aprendizado ético para se saber fazer aquilo que deve ser feito. Acredito que, assim como eu, você se identifica com alguma daquelas gerações, ou com uma geração que foi vítima desse autoritarismo, ou uma geração que quis e que diz para os seus filhos: valoriza porque foi isso, eu não tive isso, ou uma geração que deixa a disciplina como uma coisa opcional.
Você talvez se identifica com alguma delas. Mas eu fiquei pensando na igreja e no que seria refletir sobre a disciplina em relação à espiritualidade, em relação à igreja. E para essa reflexão nós devemos então nos debruçar, e nós debruçaremos esse ano num assunto que chamaremos aqui de disciplinas espirituais, tais como a oração, a meditação, o jejum, a leitura da Bíblia, a comunhão, a celebração, a dependência de Deus. Contudo, o principal obstáculo que temos para estabelecer qualquer tipo de disciplina espiritual ou de disciplina na vida com Deus é a nossa superficialidade. E aí eu queria te perguntar, como você quer ser lembrado? Como uma pessoa profunda ou como uma pessoa superficial? Já ouviram falar desse homem aqui? Billy Graham. Billy Graham foi um grande, ainda ele é vivo, tem 97 anos, grande homem de Deus, um grande pastor, um grande pregador. Começou pregando o evangelho nos canais de televisão nos Estados Unidos. E anteontem, na posse do novo presidente da nação mais poderosa do mundo, o Donald Trump, um dos eventos de posse foi um culto ecumênico em uma catedral lá em Washington DC. E uma repórter falava então das autoridades religiosas presentes. Eu estava assistindo aquele pedacinho e começou a citar o nome das pessoas e falou assim: olha, ali também está a neta de Billy Graham e o filho dele, que é também pastor, o Franklin, pregou nesse dia. Mas é engraçado que a repórter, ela falou do Billy Graham e disse assim: ele foi um conselheiro de vários presidentes e fez um sermão na posse de Ronald Reagan, na época. Billy Graham, ele é um homem de Deus hoje com 97 anos. Ele foi destacado pela jornalista, mais do que todas aquelas autoridades, como um pastor relevante para a vida espiritual de muitos presidentes dos Estados Unidos. E eu fico imaginando naquele momento de guerras que aquele povo viveu, naquele momento de discussões, lembra da guerra do Vietnã e outras, o Billy Graham estava lá, certamente dizendo para o presidente: toma cuidado para não matar aquelas pessoas, toma cuidado para não fazer isso, acaba com essa guerra, vamos viver em paz. E é muito interessante, eu vendo tudo aquilo ali, que Billy Graham foi um homem que fez muita diferença para aqueles norte-americanos, mas também fez para nós e para o nosso país. Hoje meu sogro estava lá em casa, ele gosta muito dos filmes do Chuck Norris, e esse homem, ele se converteu há 6 anos e abriu uma igreja nos Estados Unidos. E meu sogro dizendo assim: olha, quando você for lá, visita a igreja dele. E eu estava lendo lá, fiquei curioso, fui ler, e o Chuck Norris disse o seguinte: olha, eu quando era criança fui muito influenciado pelas pregações de Billy Graham. Olha que interessante, um homem de Deus. E qual que era a diferença de Billy Graham, apesar de não estar naquela posse, mas qual que era a diferença dele ser destacado por uma repórter? É que ele é um homem que tem profundidade e anseio por Deus. Vivemos, irmãos, em um mundo de religiosos superficiais, levados por todo o tempo de onda que aparece para tentar desenvolver alguma coisa e fazer acontecer. Talvez por isso pessoas passem anos a fio na igreja e mudam pouco ou quase nada. Não é a mensagem das boas do Evangelho que se tornou irrelevante ou que é falha, mas o problema está em nós quando escolhemos viver na superfície, na superficialidade da nossa vida. Por isso que o desafio da vida espiritual é o aprofundamento. É o anseio por Deus. Viver com profundidade tem sido cada vez mais difícil, porque nós temos muita tecnologia, mas infelizmente as nossas tecnologias têm nos tornado em quê? Pessoas superficiais. Sabemos de tudo, mas não somos profundos em nada. Sabemos de todas as notícias, mas não somos profundos em nada. Falamos de política, mas não somos profundos naquilo que falamos. E o pior, falamos de Deus e não somos profundos em falar de Deus. Por isso, nesse ano de 2017, eu gostaria de compartilhar sobre como nós podemos sair da zona da superfície e alcançar a profundidade. E começaremos com a vida espiritual. Mas acredito que falar sobre isso poderá nos ajudar em outras áreas da vida, a ter profundidade no seu casamento, a ter profundidade com seus filhos,
a ser um trabalhador com profundidade, um estudante com profundidade e assim por diante. Por isso eu queria compartilhar pelo menos 3 aspectos importantes para o nosso aprofundamento espiritual e a nossa vida com Deus. Vocês estão me acompanhando? Sim. Amém? Então vamos lá. O primeiro, o aprofundamento espiritual, então, ele começa com o desejo por Deus. Vamos falar juntos? O aprofundamento com o desejo por Deus. Esse é o nosso ponto de partida. É o anseio por Deus, como lemos no Salmo 42. Assim como a corça suspira ou anseia pelas águas, minha alma anseia por ti. Gostaria de lembrar também que no ano passado, em uma série que chamamos Orando com os Salmos, nós falamos que os salmos são ao mesmo tempo uma oração dirigida a Deus, mas uma forma de nós também falarmos com Deus. E dessa maneira, o anseio de Deus pode ser visto em 2 sentidos: o anseio que temos por Ele, mas o anseio também que Ele causa em nós por Ele. Deus nos procura, irmãos. Deus, Ele nos procura e coloca em nós o desejo por Ele também. Falaremos então sobre o nosso anseio por Deus. Eu queria começar te perguntando: o quanto você anseia por Deus? O quanto você deseja Deus? Quando olhamos a palavra ansiar ou anseio no dicionário de língua portuguesa, nós entendemos essa palavra como uma ação de ansiar, uma aflição ou desejo ardente. E no texto do Salmo 42, esse anseio por Deus é comparado ao anseio de uma corça por águas. E é muito interessante e importante o verbo hebraico para falar da questão do anseio. Ele originalmente significava respirar, mas nas línguas cognatas ao hebraico, como por exemplo o árabe, a palavra anseio pode designar também apetite, podendo ser direcionada ao apetite espiritual de alguém. Uma palavra que acontece 20 vezes no Antigo Testamento e não indica fome, apetite ou desejos por si mesmo, mas aquilo que é dono do apetite, a alma. Então, quando lemos que a minha alma anseia, é porque isso é algo muito forte, algo muito desejoso. Uma alma, por exemplo, ela pode ansiar por alimento físico, pode ansiar pelo desejo sexual, mas ela também está sedenta e voltada para Deus. Lemos isso no profeta Isaías, também Isaías 26, 8 e 9. Também no caminho das tuas ordenanças esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. O salmista também, em muitos outros salmos, nos ensinam coisas interessantes, como por exemplo, ansiar pela presença de Deus, que é o Salmo 42, 2 que lemos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Também ansiar pela lei de Deus, como lemos no Salmo 119, 20. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Um desejo pela salvação, no Salmo 119, 81 lemos: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. E também o desejo por estar na presença, nos atos do Senhor. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, diz o Salmo 84. Por isso eu volto a perguntar: você anseia por Deus? Você anseia ardentemente por Deus na sua vida? Se você espera algum avivamento na sua vida, se esperamos algum tipo de avivamento em nossa igreja, nós devemos começar ansiando por Deus. Amém? Ansiando por Deus. Falar de Deus e sobre Deus, irmãos, é uma coisa. Desejá-lo ardentemente é outra bem diferente, porque a nossa fala sobre Deus pode ser superficial, mas o nosso desejo ardente por Deus é algo que é construído na profundidade.
do relacionamento com Ele. A questão é que nós podemos desejar Deus ardentemente, mas esse desejo ele cobra um preço que muitos não querem pagar, porque desejar mais a Deus, desejar a Deus significa que devemos desejar ardentemente a Deus, que nós devemos desejar mais a Ele do que a nós mesmos, devemos nos negar, devemos nos anular, devemos abandonar o prestígio e a força e viver em humildade. E como isso é difícil! Como nós gostamos de prestígio e como nós gostamos de força. Às vezes nós nos aproximamos de uma pessoa porque ela tem prestígio e força, e queremos alguma coisa dela, diferente do Cristo que deixou a sua glória, que se fez gente, que se fez carne, que deixou o prestígio para ser semelhante a mim e a você, e mostrar o que é o relacionamento com Deus. E tudo isso depende de uma disciplina espiritual. Às vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas habilidades, queremos desejar Deus tendo como referência os nossos desejos. Irmãos, é um problema, porque se você for desejar Deus tendo referência como seu desejo, é complicado, porque o nosso desejo é um desejo material muitas vezes, é um desejo de poder, é um desejo de posse, é um desejo de sair bem em tudo. Mas o desejo de Deus é diferente. Diz o salmista que a alma anseia por Deus como uma corça suspira sobre as águas. Isso é mais profundo, pois na falta de água todos morremos, e na falta de água prestígio e poder nada significam. Trouxe esse exemplo de uma corça. Essa é uma corça. E pesquisando eu percebi que é um animal que possui hábitos solitários, vive entre altas montanhas e por isso passa vários dias sem beber água. Quando desce por causa da sede, fica ansiosa pela água. É um animal solitário, uma presa fácil muitas vezes, mas é solitário e precisa muito de água. Como sabe que quando desce a montanha tem que tomar muita água? Então por isso que o anseio de uma corça para a água é algo muito forte. E o salmista faz uma comparação dizendo: assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti. Devemos, irmãos, ansiar por Deus como pessoas sedentos pela presença dEle, pela justiça dEle, pelo socorro dEle, pela esperança dEle. Quando fazemos isso, levamos adiante o que aprendimos hoje na escola bíblica, a voz profética, que é proclamar a justiça, a bondade, o socorro, a esperança e a presença de Deus. Mas o Salmo, por outro lado, ele parece também desesperador, se você ler o Salmo 42 todo, porque o tempo todo o salmista insiste em perguntar por Deus na angústia, quando os outros dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Você pode ler lá pelo versículo 5 ou 6, que no momento de angústia, ele faz essa pergunta. E Martim Lutero, lá em 1520 ou 25, se não me engano, ele fez um comentário sobre os Salmos. E nesse comentário, ele escreveu algo sobre o Salmo 42 que eu queria ler para os irmãos. Ele dizia assim, Martim Lutero: quando os ímpios veem coisas ruins acontecendo aos que creem em Deus, logo perguntam: onde está o teu Deus? Estes guias de cegos nunca entenderão que Deus é que os consola e não os abandona. Por isso, o salmista deseja ir à casa de Deus e ser consolado em sua presença. Isso significa então para Lutero o seguinte, significou para ele, que desejar ardentemente escutar a palavra de Deus, a qual o confronta, pois a casa de Deus é o lugar onde está a sua palavra e seu rosto é a sua presença, na qual ele se dá a conhecer, e mediante a sua palavra ele revela a sua graça. Então, quando as pessoas dizem: onde está o teu Deus? Você está sofrendo, onde está o teu Deus? Você está passando essa dificuldade na sua vida, onde está o teu Deus? Aí Martim Lutero dizia: esses guias de cegos não entendem que para a vida do cristão, Deus está presente em todo momento, cuidando de nós, não nos abandonando.
Ansiar, irmãos, ardentemente por Deus não significa que você terá todos os bens materiais que você deseja, não significa que a sua doença será curada, não significa que você terá dias de prosperidade, que tudo será fácil, não significa nada disso. Mas o anseio nos dá uma esperança e uma certeza que Deus não nos abandona. É por isso que no Salmo 5, que gastamos mais de 2 meses estudando ele aqui, o salmista insiste: eu levanto pela manhã e coloco as minhas angústias para Deus, porque eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele é minha rocha. Por isso, nós podemos buscar em Deus em todo tempo, a qualquer hora. Nós podemos encontrá-lo, pois Ele não se cansa de nós, Deus não se enjoa de nós. Tem gente que enjoa do outro. Hoje está virando moda ter marido que enjoa da esposa porque acha que a esposa ficou velha e vou trocar por uma nova. É verdade, você liga a televisão, assiste uma novela, um filme, que aparece é isso. Isso tem moldado a nossa sociedade, mas ao contrário, Deus não se enjoa de nós. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele nos dá atenção. Por isso, ansiemos por Deus. Amém? Em segundo lugar, o aprofundamento espiritual nos ensina então a esperar em Deus. A esperar em Deus. Nos versos 5 e 6, são versos muito fortes desse salmo. E diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Amém. Trago uma frase também de Richard Foster, do livro Celebração da Disciplina, que nós estamos usando na quarta-feira. Ele diz assim: a necessária mudança interior é obra de Deus e não nossa. A necessária mudança interior é obra de Deus e não nossa. Outro passo significativo, então, para ansiar por Deus, é saber esperar em Deus. A pergunta, onde está o teu Deus? É respondida da seguinte maneira pelo salmista: por que está abatido a minha alma? Espera em Deus, espera em Deus. Um dos momentos, aliás, no salmo, a pergunta era feita pelos ímpios, que não entendiam o cuidado e o amor de Deus. Mas ao longo da história, essa pergunta, onde está o teu Deus, também foi feita. Um dos momentos mais terríveis da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, levantou essa questão para os judeus: onde está o teu Deus? Se o teu Deus existe, por que você está sofrendo? Por que vocês estão sendo mortos pelos nazistas? Um dos filósofos da época, Ernest Bloch, ele fez uma pergunta escrita no seu livro, O Princípio e Esperança, e o livro dele fazia a seguinte pergunta: será que pode haver Deus após Auschwitz, aquele campo de concentração que matou aquele monte de judeus, né? Foi um massacre. Depois aquilo ali é que surgem os direitos humanos, pra vocês terem noção. E esse tipo de olhar para o mundo ele muda depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O mundo se torna outro. Não há espaço mais no mundo para pessoas como Hitler, Mussolini, Amin Dada, depois um pouco mais à frente, Muammar Gaddafi, que recentemente aí foi pego pelo seu povo, morto e tudo. Não há espaço no mundo, porque hoje nós entendemos que precisamos de conviver juntos. Mas a pergunta, onde está o teu Deus, sempre aconteceu na história e talvez em algum momento na sua vida. Não só na sua vida, mas nos sofrimentos de Jó também, essa pergunta acontece. Nos sofrimentos de Jó, mas também nos nossos sofrimentos, alguma vez já fizemos essa pergunta. Não é fácil responder essa pergunta. No momento de crise, de privação, de dificuldade, não é fácil responder, mas o salmista insiste: espera em Deus. Quando alguém te perguntar onde está o teu Deus, espera em Deus. Aos que perguntaram por Deus, parece que a nossa resposta, segundo o salmista, é mais: espera em Deus, pois ainda eu louvarei.
Bom, há várias menções na Bíblia também sobre esperar em Deus. Trouxe algumas para compartilhar. Salmos 38:15: Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Também no Salmo 62:5: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Profeta Miqueias, no capítulo 7: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Lemos também Judas, capítulo 1, versículo 21: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E vamos encerrar aqui com Isaías capítulo 8, o verso 17, que nos diz: esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó, nele porei a minha esperança. Para o profeta Isaías, mesmo que Deus se esconda, mesmo que Deus esconda o seu rosto, mostre a sua face oculta, nele eu esperarei. Jó dizia: eu prefiro morrer do que não esperar em Deus. Eu prefiro morrer do que não esperar em Deus. A palavra esperar é muito importante também. No Salmo 42 ela acontece de uma maneira muito interessante. Ela possui, no seu sentido original, lá da língua hebraica, a ideia de, especialmente no Salmo 42, a ideia de aguardar longamente, de confiar e de esperar com confiança. Mas a palavra esperar também, ela é usada para designar uma expectativa, uma esperança, coisas que estão ligadas ao tema da fé, da confiança, como resultado de uma espera paciente. Nessa noção de esperança, não se espera um desejo pacificador pelo qual a imaginação se livre das dificuldades, mas em vez disso, esperar nesse sentido é para os justos o terreno sólido de suas expectativas. Então este esperar, ele só pode ser voltado para Deus, porque se eu esperar em mim mesmo eu posso falhar, se eu esperar em mim mesmo eu posso desistir, se eu esperar em mim mesmo eu posso jogar tudo fora. Mas quando esse esperar é voltado para Deus é diferente. Por isso que em épocas de desespero, o salmista ele encorajava-se a si mesmo, dizendo: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Para esperar em Deus, irmãos, nós precisamos então de profundidade. Muito mais do que hábitos espirituais, muito mais do que vir à igreja e trazer a sua Bíblia, muito mais do que dizer que é cristão, nós precisamos, para esperar em Deus, de profundidade. Uma profundidade que é construída no dia a dia da nossa experiência com Deus. Eu percebo que às vezes, ou na maioria das vezes, não entendemos as situações limite que nos afligem, como por exemplo as perdas, as coisas ruins, os nossos fracassos. Irmãos, nós também fracassamos. Você pode fazer uma prova e fracassar nela. Você pode ter um projeto na sua vida e fracassar nela, nesse projeto. Não é verdade? Eu acredito que todos nós aqui já fracassamos em alguma coisa, mas não quer dizer que somos fracassados para sempre. Não quer dizer que isso é assim. Nós ficamos muito tristes e decepcionados diante dos nossos fracassos. Nós não sabemos o que fazer. Clamamos a Deus, mas parece que por vezes Ele está ausente, como diz aqui: esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Mas nessas condições nós aprendemos também muito sobre a profundidade do amor de Deus, como também declara o salmista: eu esperarei nele e ainda o louvarei, mesmo que os outros digam: onde está o teu Deus? Com a experiência da vida, nós temos, irmãos, a oportunidade de aprender a viver profundamente. Dessa forma, aquilo que no passado foi um desespero e um limite, no presente se torna, como nós falamos aqui no início do ano, um testemunho, e nós podemos assim contar para os outros, louvando a Deus o quanto aprendemos da nossa amizade com Ele. Mas pode-se também
por outro lado, ignorar as experiências que a vida nos impõe, e nós podemos nos tornar pessoas ingratas, pessoas presas na superficialidade, tentando resolver tudo do nosso jeito. Olha, eu falei na prova, então eu vou estudar mais. A questão às vezes não é estudar mais, a questão é ter profundidade com Deus. Olha, meu negócio não deu certo, eu acho que eu tenho que investir mais dinheiro. A questão às vezes não é investir mais dinheiro, mas ter profundidade com Deus. Olha, lá na minha casa estou pensando no divórcio. Tá, o problema talvez não seja você ou sua esposa, mas a falta da profundidade no relacionamento e a falta da profundidade na vida com Deus. Irmãos, isso não é uma mensagem pessimista, nem para você desistir dos seus sonhos, nem estou aqui falando de problema que é seu, mas é a perspectiva do salmista. Nós precisamos rever, irmãos, o que pensamos sobre Deus. Deus, ele não está disponível para realizar caprichos de pessoas folgadas, que acham que a experiência com Deus é uma experiência de troca. Eu te dou o meu dinheiro e o Senhor me dá a bênção. Não é assim. Eu vou na igreja e o Senhor me abençoa. Não é assim. Mas Deus, ele está disponível a quem espera por Ele, pois essa esperança nos ensinará a confiança e assim o aprofundamento. É nesse sentido que Robert Foster está certo quando diz que a mudança interior não está em nós, mas está em Deus. E eu diria mais, a mudança interior está em Deus em nós. Deus habitando em nós, Deus morando dentro de nós. Talvez as suas coisas, mineiro gosta de falar coisa, né? O bom da palavra coisa é que pode ser tudo. As suas coisas não estejam dando certo. Seus planos, seus sonhos, seus desejos. Talvez você esteja frustrado ou frustrada com sua família, com seu emprego. Contudo, no momento de lutas, momentos de lutas são também oportunidades para nós aprofundarmos com Deus e esperarmos nele. Então que nós possamos esperar em Deus. Amém? Por último, o aprofundamento espiritual, então, ele nos levará também a celebrar a Deus. É isso que lemos no versículo 11 do Salmo 42. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Amém. Belíssimo texto, texto que muito nos fala e nos confronta. O Salmo 42, você pode olhar na sua Bíblia, ele começa com um anseio por Deus e termina no versículo 11 por celebrar e esperar a salvação em Deus. Bela lição. A orientação final do Salmo é que, independente de qualquer coisa, nós devemos colocar nossa esperança em Deus. Independente da sua luta, do seu anseio, do seu desespero, da sua vontade de ter logo tudo o que você quer. Eu tenho aprendido que há um indicativo de que nossa vida com Deus está aprofundando. É quando nós aprendemos a celebrar e a louvar a Deus nas pequenas coisas da nossa vida. Aí aprendemos o que é a profundidade de Deus. A celebração e o louvor são também uma disciplina espiritual que aprenderemos ao longo dessa série. Mas achar o louvor em meio aos desesperos da vida é só para quem tem aprofundamento com Deus. Enquanto eu escrevi esse sermão, eu me lembrei de um irmão muito querido que eu pastoreei no ano de 2011, chamava Ari, irmão Ari. Um Ari, pessoa fantástica, um homem de fala mansa, ponderado, diácono da igreja, gostava de ouvir futebol e de falar sobre futebol, uma pessoa que daria muito certo aqui na nossa igreja nesse ponto. Mas esse irmão, ele foi cometido de uma doença degenerativa muito séria e ele foi então hospitalizado
E um dia antes da subida ao céu desse irmão, eu visitei, eu saí de Betim e visitei, ele estava hospitalizado. E falei, irmão Ari, e aí como é que o senhor está, pastor? Ah, pastor, eu tô legal, tô bem sim. Inclusive, está sendo difícil para mim, que eu estou sentindo muita dor. Mas tinha uma enfermeira ontem aqui que estava afastada da igreja, e eu fiquei a noite inteira falando de Jesus para ela. E tinha um homem do meu lado também, e eu orei por ele. Hoje ele nem está aqui, pastor, acho que ele melhorou. Na verdade, aquele homem tinha falecido aquela noite. E aquele irmão, ele falava daquele jeito, de uma maneira tão... Eu fiquei tão impressionado, porque ele sentia fortes dores, às vezes tinha lapsos de memória, às vezes não conhecia as pessoas, mas o tempo que ele podia, mesmo sentindo aquela dor, mesmo passando, mesmo sabendo que ele poderia morrer, a família não contou a ele o problema que ele tinha. Ele falava assim, pastor, eu estou com aquela doença maldita, né? Eu falei, irmão, o senhor está assim. Ninguém contou para ele. E a gente tem que ser forte. Ele, não, eu tô firme em Deus. E eu quero louvar a Deus, porque não é essa minha situação que vai me impedir de falar de Deus. A minha boca está falando muito bem ainda. Ele falava assim, irmãos, isso é profundidade com Deus, isso é esperar. Aquele irmão te fala manso e simples, me ensinou naquele dia que o que é envelhecer confiando em Deus. Quando nós íamos à casa dele, ou pedimos ele para fazer uma oração na igreja, nós sentíamos o poder de Deus naquela oração. Nós sentíamos no trato com os outros a profundidade com que ele contava as histórias da Bíblia. Um homem semi-analfabeto, mas contava com uma paixão, com amor. Aquele homem tinha uma profundidade com Deus muito grande. Eu conheço gente muito simples no modo de falar e de ver o mundo, que são profundos no relacionamento com Deus. Por isso, a questão aqui, não adianta você ser uma pessoa bonita, ser uma pessoa inteligente, ter muito tempo na igreja, ter lido a Bíblia várias vezes, ser batista. Isso não adianta nada se você não tiver profundidade por Deus. Nem ser pastor adianta alguma coisa se não tiver profundidade com Deus. Precisamos ser profundos com Deus. E pessoas que possuem um relacionamento profundo com Deus celebram a Deus o tempo todo. Por isso que a esperança nos ajuda a compreender a salvação. E eu creio que nós precisamos ser salvos. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos, na verdade, ser salvos de nós mesmos. Salvos de achar que nós podemos resolver tudo sem a ajuda de Deus. Como disse o novo presidente dos Estados Unidos, primeiro a América. O outro diz primeiro Deus, né? E alguns jornalistas dizem assim, realmente agora que Deus salve a América. Nós não podemos achar que somos assim, que somos donos de tudo, que temos o poder, que mandamos nas coisas. Nós não conseguimos nos salvar, precisamos que Deus nos salve. O salmista sabia disso, por isso colocou a sua esperança em quem podia o salvar e esperou em Deus. E hoje cada um de nós tem a oportunidade de junto